Então, boa noite oficial para vocês. Com muita alegria que novamente estou aqui para trazer a mensagem da noite, para a gente fazer uma reflexão juntos. Eu digo juntos porque todo palestrante espírita que vai até uma casa para levar uma mensagem, a mensagem que ele prepara é mais para ele do que para qualquer pessoa, pode ter certeza. Então, essa semana eu estava pensando, qual das palestras eu vou fazer, porque a gente tem algumas preparadas, né? Que a gente faz palestras pela Sétima Ura e tal. Aí eu lembrei dessa palestra que me fez refletir muito durante as últimas semanas, que é sobre a felicidade, como tema. E aí, sou feliz? E é uma pergunta que nós devemos nos fazer no dia a dia, durante a nossa existência, porque algum de nós que está encarnado hoje aqui não almeja ser feliz? Acho que ninguém está aqui para sofrer, né? Então é um tema, é algo bem importante para todo mundo. E para começar, então, a gente se faz essa pergunta: e aí, eu sou feliz? Será que hoje eu me encontro no momento da minha existência, da minha vida, que eu considero uma pessoa feliz? E o que é ser feliz? O que é para você ser feliz? O que é felicidade para você? Se eu perguntar para cada um, às vezes vão ter, né, conceitos diferentes. Alguns vão dizer que para a gente ser feliz nós temos que ter uma vida confortável, sem preocupações financeiras, né? Ter a nossa renda bem estabilizada, não sofrer com essa questão de dinheiro. E outros vão dizer que a presença dos familiares já é importante para ser feliz. Então cada um tem um momento da sua vida que tem alguns conceitos, né? Então a gente vai trazer para a gente debater o que seria essa verdadeira felicidade. Outras pessoas também podem definir que para ser feliz a gente precisa ter um grande amor, né? Encontrar a pessoa para conviver, para estar do nosso lado, passando pelas dificuldades, pelas conquistas. Então a gente vai definindo aos poucos, trazendo isso para a nossa vida e tentando entender o que a gente pensa sobre felicidade, né? Como eu falei, essa questão das pessoas dizem assim, eu vou casar para ser feliz, senão eu não sou feliz sozinho, né? Então, casa para ver. A gente brinca, né? Eu vou casar para ser feliz, casa para ver. Se voar alguma coisa dali, tá? É da minha esposa, ela pode jogar aqui na baixa e não vai me acertar. Mas brincadeiras à parte, né? A gente pensa muitas vezes que a gente encontrando uma pessoa para conviver conosco, a gente será mais feliz ou menos feliz. E na verdade, eu vi um exemplo bem interessante num casamento que eu presenciei, de um primo meu, ele é evangélico e tinha um casamento, a gente foi lá. E o pastor falou algo bem interessante, né? Que você não deve casar para ser feliz, você deve casar para fazer a vida do outro feliz. E, consequentemente, se os dois tiverem os mesmos pensamentos, a sua vida se torna feliz. E eu fiquei refletindo muito nessa frase do pastor, eu achei muito interessante, né? Porque se eu trabalho na minha vida conjugal, com a minha parceira, com o meu companheiro, para fazê-lo feliz, eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir mão de muitas coisas minhas e abrir mão de muitos defeitos que a pessoa tem. Ou algum de vocês é perfeito, né? De nós ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos, não é verdade? Então, eu abrindo mão de criticar o defeito do outro, aceitando, entendendo, compreendendo, trabalhando junto, eu consigo entender também que eu tenho muitos defeitos e a pessoa está fazendo o mesmo por mim. Então, um dedica a sua vida para fazer o outro feliz, e isso torna um casal feliz. Mas não é só isso. Nós temos que entender que o conceito de felicidade real não está no outro, ele precisa estar em nós. Porque a partir do momento que nós somos felizes, estamos fazendo o outro feliz, eu me torno uma pessoa feliz. Se eu tiver o prazer de entregar um presente a alguém que vocês gostam muito, né? Quando vocês conquistam algo, não digo só comprar, mas às vezes a gente dá um presente para alguém e você vê, você sente uma satisfação, uma alegria em você presentear o outro, né? Por quê? Porque você quer bem aquela pessoa. E quando você faz um gesto, tanto de caridade, de harmonia, algo para aquela pessoa, você sente um reconhecimento, algo muito gostoso de ver a pessoa sorrindo, né? Esse sentimento é que a gente quer encontrar não somente para o cônjuge, para a família, para o amigo, mas para toda a sociedade que convive conosco. Porque nós não esqueçamos que nós não convivemos só com quem nós amamos. Ou vocês selecionam e não compartilham momentos com pessoas que vocês não têm tanta afinidade. No trabalho, na faculdade, né, ou no colégio. Em vários momentos a gente encontra pessoas que nós não somos tão afins.
porque somos diferentes, porque temos problemas, nós temos muitos defeitos, né? Então, antes da gente apontar o do outro, a gente tem que enxergar um pouquinho para dentro de nós, né? Temos muitos defeitos. Mas mesmo assim, a gente falando sobre essa questão do outro, nós pensamos que, às vezes, para sermos felizes, muitos de nós acreditam que temos que ter saúde, né? Saúde física, porque se ficarmos doentes, estivermos num leito de um hospital, numa cama, a gente não tem como ser feliz. E a gente para pensar, pois é, né? Será que a felicidade está na saúde física? E eu digo para vocês que nós temos tantos exemplos de espíritos e pessoas que passaram ao nosso lado e que eram felizes acamadas com tantas dificuldades. Um grande exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, Jerônimo Mendonça, o nosso querido gigante deitado. Quem não conhece, procura pesquisar sobre ele. Tem livro da história da vida dele que é muito interessante. Era um jovem, né, com muita saúde, e dado o momento da sua adolescência, da sua juventude ali, ele acabou adoecendo, né, ficando cego, ficando tetraplégico numa cama. E ele não desanimou, era um trabalhador espírita, ele era um palestrante, gostava muito de música. Então a vida dele é uma série de exemplos que nos trazem que a gente é possível ser feliz da forma que nós nos encontramos hoje, independente da situação de cada um. Se um tetraplégico numa cama, cego, com todas as dificuldades consegue ser feliz, por que nós, com o corpo físico saudável, né, a gente fica reclamando, batendo a cabeça na parede muitas vezes, dizendo, por que, meu Deus? Por que eu sofro tanto? Por que eu sou tão infeliz? É só a gente olhar o exemplo do outro. Deus é tão bom que Ele permite que a gente conviva com pessoas ao nosso lado para nos trazer um exemplo de superação, né? Então, isso é muito importante. E Jerônimo, não que ele não tinha momentos que ele ficava um pouco mais para baixo, imagine, né? Numa cama, sem poder se mexer direito. Ele dizia que a maior alegria dele era se ele conseguisse virar de lado, porque tem momentos que ele não conseguia, então, né, ele não tinha comando do corpo dele. Então, isso é uma dificuldade, né? E uma vez ele estava tão triste assim, porque recebeu a notícia que estava com a vida dele estava por um fio, o médico falou para ele. Ele ficou um pouco triste, um pouco acanhado, né? Ele era muito amigo de Chico. E Chico notou que ele estava triste e perguntou: Jerônimo, o que tem com você, né? Ah, Chico, é que eu estou passando por um momento agora na existência que estou com muita dificuldade. O médico falou que a minha vida está por um fio. Aí Chico, brilhantemente, dá um conselho para ele: ó, existem vários tipos de fios. O fio de aço, o fio de cobre. Então, a sua vida pode estar mais forte do que de outra pessoa. Depende do ponto de vista que você analisar. Porque aquele que trabalha no bem, aquele que pratica caridade, mantém o seu fio cada vez mais forte. Então, Chico dá um grande ensinamento, né, tanto para ele, com um grande exemplo de vida que ele sempre nos presenteou, né, nos agraciou com a sua existência. E nós então não podemos esquecer que a nossa felicidade não pode estar acarretada a bens materiais. Porque isso nós temos exemplos, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de pessoas que eram muito ricas materialmente falando e eram pessoas infelizes, que não encontravam nessa riqueza, nessa conquista, uma felicidade. Porque as pessoas às vezes ficam tão presas que elas buscam cada vez mais conquistar, 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 quando vê, a vida passou num piscar de olhos e elas não conquistaram, na verdade, nada. E além disso, ainda trazendo muitas vezes para os familiares motivos de brigas, de discórdias, né? Porque a gente já ouviu falar muito, né, de grandes heranças darem muitas brigas nas famílias e tudo mais. Então, a felicidade não pode estar acarretada a bens materiais. Isso é fato, né? Não que a gente não possa conquistar o nosso lar, ter o nosso carro para nos, né, para a gente poder se locomover. Temos necessidades, mas aquilo não pode ser primordial na nossa vida, não pode ser a primeira meta de conquista, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não se frustrar em dado momento da nossa existência. Então, se a gente parar para pensar, né? Beleza, nós estamos falando que a felicidade não pode estar em bens materiais, não pode depender do outro para a gente ser feliz, não pode só depender de saúde, não pode ser de conquistas, de emprego, dos sonhos. Não, a gente tem que tentar entender um pouco mais profundo sobre o que é ser feliz.
E o Kio, que é bem inteligente, ele já vai me chamar a atenção. Adiando, você já leu no Evangelho lá o que fala sobre a felicidade? A máxima lá do Evangelho, no capítulo 5º, que diz assim, ó, a felicidade não é deste mundo. Está lá no Evangelho. E eu não posso falar para o Kio que ele está errado porque ele está totalmente certo, né? Não, tá lá, a felicidade não é deste mundo. Mas então, se não é deste mundo, como que eu vim aqui falar para vocês que a gente está buscando ser feliz aqui? Meio que, né, a gente se contradiz nessa questão. Mas a gente tem que pensar que nós temos barreiras, alguns, né? Não podemos alcançar a verdadeira felicidade. Aquela felicidade que eu digo para vocês, que é constante, né? Que os espíritos superiores em mundos felizes conseguem ter. Eles não oscilam. Nós oscilamos a nossa vibração, os nossos pensamentos, nossos momentos. Então nós não conseguimos ser felizes a todo momento. Nós temos aqueles pequenos picos de felicidade, né? Aqueles momentinhos assim que a gente, tá tudo bem, a gente tá feliz, daqui a pouco bateu uma tristezinha aqui, aconteceu um fato lá, a minha mãe adoeceu ali, eu tive que levar no hospital, já fiquei desanimado, o meu chefe já me deu uma bronca no emprego lá, aí eu fiquei triste. Então a gente tem esses momentos, são picos, né? Mas a felicidade não pode ser plena nesse mundo. A gente pode ser pessoas felizes, mesmo passando por alguns momentos de turbulência. E a gente vai passar. Que aqui na Terra não é um mundo para a gente estar só colhendo flores, né? Nós temos os espinhos. Nós temos que espiar as nossas falhas anteriores, de outras existências. Muitos de nós já estão numa condição de provação, né? Que já pede para passar por situações para realmente demonstrar que está firme e forte na luta da evolução. Então a gente tem várias questões que nós encontramos aqui nas existências hoje em dia. Mas, lembra do começo? Todo mundo busca ser feliz. Ninguém nasceu para sofrer, só para sofrer, não. É passar pelas dificuldades para encontrar a verdadeira felicidade. Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele dá a dor para a gente aprender, para a gente nos superar. E a dor é uma amiga nossa. Ninguém quer ter ela muito por perto, né? Ou alguém gosta de estar sofrendo? Não, sentindo dor. Mas ela é uma amiga sim. Já viram falar? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Essa frase todo mundo conhece, né? Por quê? Porque a gente acaba, muitas vezes, por escolhas nossas, indo pela dor. Nós tínhamos a escolha de ir pelo amor, mas a gente tem muitas dificuldades ainda, né? Mas o Diandro acabou de falar então que no Evangelho fala que não tem como ser feliz na plenitude, mas nós buscamos ser felizes. Mas será que a culpa não é do planeta onde vivemos? Será que não dá para escolher um planetinho um pouquinho melhor? Acho que não dá para escolher, né? Porque a gente só pode encarnar aonde a gente tem afinidade, a gente vibra na mesma sintonia do planeta. E tomamos um cuidado, porque o planeta, vocês sabem, ele está em constante evolução, certo? Então, ele passa dos mundos primitivos, ele vai passando, vai passando, vai passando, e nós chegamos no momento que nós estamos em transição de provas e expiações para mundo de regeneração, certo? E nesse momento de transição, a evolução vai assim, ó, ela vai num ciclo contínuo, mesmo que seja imperceptível para nós. Se nós paramos no caminho e ele está evoluindo, ele vai querer arrastar a gente. Se a gente ficar para trás, a gente não pode mais seguir no mesmo local onde a gente está. Então a gente tem que pensar, opa, se o mundo está evoluindo, se as coisas estão evoluindo, eu também preciso evoluir. Se eu quero ser feliz, eu preciso seguir o mesmo rumo, né? Que é o caminho da evolução. Eu tenho que tomar alguns cuidados. E Divaldo nos diz o seguinte: a gente pensa assim, pô, mas o nosso planeta é tão conturbado, né? Existe uma crise mundial tão grande acontecendo e eu fico pensando em ser feliz? Como assim? E ele fala o seguinte: não existe crise mundial, existe crise do indivíduo, que são pessoas como nós, que estão em momentos fora da índole normal dela e seguem por caminhos tortuosos. Fazemos coisas fora da índole do ser humano. Porque nós temos a justiça divina, a lei divina na nossa consciência. Isso está lá no livro dos Espíritos. Por que nós às vezes não conseguimos seguir num caminho reto? Nós vamos caminhando tortamente, né? Passando por mais dificuldades em vez de seguir. Todo mundo já ouviu falar que o ciclo de evolução é como subir uma montanha. Você tem a opção de você subir a montanha reto. É mais íngreme no caminho? É. Mas
caminho mais rápido é esse. Agora, a gente faz o quê? A gente fica dando voltas e subindo em espirais, e sofrendo, e ficando parado, às vezes rodando em círculos, depois sobe mais um pouco. Nós tínhamos o caminho reto. Que caminho que é esse? Caridade, bom amor, seguir os exemplos de Jesus, né? Esse é o caminho. Quantas notícias nós temos, como nosso bom amigo comentou na sua prece aqui, das guerras, né? Das escolhas dos nossos governantes, que muitas vezes são erradas, equivocadas, né? Nós temos muito disso. Mas, num grupo de estudo, esses dias a gente estava comentando, não sei se a Jennifer lembra, nós estávamos falando sobre essa questão da guerra, essa questão, né, dos caminhos que o planeta está seguindo. E o Zeca, o nosso coordenador de estudo lá, ele comentou: vamos refletir o seguinte, ele diz assim: o que será que a gente podia fazer para acabar com a guerra amanhã, ou hoje que for? A gente ficou pensando, o que será que a gente podia fazer? E ele deu, né, a sugestão do quê? Que se todo mundo conseguisse vibrar um pouquinho pela paz de coração, verdadeiramente a guerra se acabaria em um instante. Era só a gente mudar a nossa forma de pensar, nossa vibração do planeta, acabaria com a guerra em instantes. E realmente isso não acontece porque a gente oscila muito na nossa sintonia, nos nossos pensamentos. Mas a gente fica julgando, né, as lideranças, porque a culpa está lá no presidente, no governante, nisso aqui. Imagina se nós estivéssemos no poder, né? Tomara que a gente conseguisse fazer o caminho certo. Não sei, isso vai depender de cada um, da consciência de cada um. Mas a gente sempre dá uma pré-julgada nas pessoas, né? Se eu estivesse lá eu faria diferente. Mas então, a gente viu agora que a vida, o planeta, o lugar onde estamos, ele não é um problema, né? O problema somos nós que estamos caminhando tortos ainda. E a gente pede a Deus em nossas orações o quê? Senhor, faça melhorar, eu preciso que as coisas mudem para mim, né? E faça as escolhas erradas. A gente pede a Deus muitas coisas e quer receber um sinal, e quer receber aquilo no piscar de olhos, e não entende qual é a resposta de Deus para conosco. Tem aquele poema que é bem interessante, que acho que vocês também já devem ter ouvido ou lido sobre ele. É assim, ó: eu pedi forças a Deus e Ele me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria a Deus e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi amor a Deus e Ele me deu pessoas com problemas para eu ajudar e aprender. Eu pedi favores a Deus e Ele me deu oportunidades. Eu pedi paciência e Deus me deu situações para exercitá-la. Eu não recebi nada do que eu pedi, mas eu tive tudo do que eu precisava. Quem de nós não pede para ser mais paciente? Eu estouro muito fácil, não consigo ficar quieto, né? Estava brincando agora há pouco, antes da reunião começar, falando sobre as mães, né? A minha mãe teve um exemplo que ela mesma conta, se envergonha, mas ela conta pra gente que ela foi lá um dia muito brava na prefeitura porque colocaram na nossa rua 2 nomes ou 3 nomes de ruas lá, mudaram e endereço, daí as correspondências não chegavam mais e daí deu uma turbulência e ela tinha que resolver. Aí ela chegava no lugar, mandava para outro, ia lá, mandava de novo e via, daqui a pouco ela se estressou. Daí a mulher da prefeitura perguntou: mas onde é que a senhora mora? Ela disse: eu que vou saber? Se vocês não sabem, como é que eu vou saber? E ela soltou os cachorros da prefeitura. Mas, né, por quê? Porque a gente às vezes fica, né, nessa espécie de exercitar a paciência e não consegue se controlar. E quem de nós nunca gritou, nunca brigou, nunca pensou erradamente contra alguém? Todo mundo, ninguém é perfeito, né? Mas a gente pede a Deus paciência e não aceita as oportunidades para exercitar. Então, esse poema é bem interessante, né? É bem interessante a gente colocar todos os pontos ali, a gente pode colocar isso para a nossa vida. Outros exemplos que nós temos nessa existência aqui, de pessoas que passaram e nos deram grandes exemplos, eu faço questão de comentar com vocês, para a gente poder relembrar, porque nos momentos que nós mais precisamos saber como agir, a melhor opção é essa, é você imaginar o que tal pessoa faria no meu lugar. Para falar abertamente, a gente poderia pensar o que Jesus faria no meu lugar, mas com certeza a gente não vai conseguir fazer a mesma ação de Jesus, né?
Então a gente coloca espíritos que estão um pouco mais próximos a nós, né? Não tão próximos assim, mas um pouco mais próximos. Então, já viram falar de São Francisco de Assis, que foi um grande exemplo? O nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardone. Ele era um padre católico, tá? Que viveu na Itália, e ele era um moço muito rico. Mas ele vivia amargurado no começo da sua juventude. Por quê? Porque ele não encontrava naquela riqueza a felicidade. E ele só encontrou quando ele abandonou, entre aspas, a sua riqueza, né? Não deu atenção ou valor a ela e se dedicou no auxílio ao próximo. Então ele entendeu que a riqueza verdadeira para a felicidade era do seu espírito. Nós temos o Gandhi também, que foi um grande exemplo para nós de luta pela paz, que ele encontrou a sua felicidade lutando para libertar o seu país, tá? Então ele foi alguém que lutou a sua vida toda lá na Índia para libertar, né, a Índia do povo britânico. Então ele dedicou-se a isso e dando exemplo às pessoas, encontrou a sua felicidade. E ele disse ainda: se um único homem conseguir atingir a mais elevada qualidade de amor, isso será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Bonita essa frase, né? Se uma única pessoa de nós, conseguisse atingir a mais elevada qualidade do sentimento, do amor, essa pessoa conseguiria neutralizar o ódio de milhões. Lembra da vibração pelo planeta? Que a gente conseguiria eliminar a guerra somente em forma de pensamentos? Está aí, um outro grande exemplo. Nós temos a irmã Dulce, lá em Salvador, que vocês também com certeza já ouviram falar, que era alguém que foi denominado o anjo da caridade, porque a sua vida foi em prol do próximo, era feliz ajudando os necessitados, as pessoas mais carentes. Madre Teresa foi também um grande exemplo, foi conhecido como a Santa das Sarjetas, porque vivia com os que tinham mais dificuldades, os abandonados, mendigos, andarilhos, oprimidos. Ela ajudava e era feliz desta forma. Como já comentamos, Chico Xavier, que pelos seus livros, pelo seu trabalho, ele podia ser um homem muito, mas muito rico, materialmente falando. Mas a riqueza dele não era essa. Era a riqueza espiritual, a riqueza do bem que ele praticava, da caridade. Isso sim, ele era um homem rico. E problemas não lhe faltaram. Se vocês conhecem as histórias de Chico, vocês sabem que dificuldades para ele tinha de muitos. Era um olho doente, era problemas, eram várias situações que ele passava, mas nunca desanimava. Sempre estava ajudando as pessoas e assim ele passava pelas dificuldades que ele nem via. Certa feita, um jovem muito rico procurou Chico. E ele era muito inteligente, né? Tinha muito estudo, se aproximou de Chico e falou assim: Chico, eu quero que você formule uma pergunta para o seu mentor, para Emmanuel. Talvez ele imaginou que Chico não conseguiria responder por si só, mas ele chegou para Chico: você faz uma pergunta para Emmanuel? Chico diz: eu posso até fazer, né? Se ele vai responder é outra questão, porque, né? Não vou garantir, mas eu posso fazer. Aí ele falou o seguinte para Chico: eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta? O que está me faltando para ser feliz? Eu tenho a profissão que me garante um rendimento alto, eu tenho uma casa confortável, eu tenho uma família ajustada, eu trabalho na doutrina espírita, eu sou médium até, tenho mediunidade aflorada, consigo me comunicar muito bem, consigo entender esse outro lado também, mas eu sinto que me falta alguma coisa. O que me falta, Chico? Pergunte para a irmã. Aí ele, né? O Chico olhou profundamente para aquele menino, lá para aquele moço, para aquele jovem, e ouviu Emmanuel já dando a resposta para ele. Fala para ele, Chico, que o que falta para ele é a alegria dos outros, é a felicidade dos outros. Ele vive sufocado nas suas próprias conquistas, nas suas próprias coisas, que ele esquece de retribuir isso, ajudando o próximo. Ele vai entender o que você vai dar de resposta para ele. E Chico contou para ele, né, que essa era a resposta de Emmanuel. O que está lhe faltando é a alegria dos outros. É você compartilhar, e não é só bens materiais, compartilhar conhecimento, compartilhar boas ideias. Isso também é compartilhar. A gente brinca que lá no trabalho nosso tem pessoas muito inteligentes, né? Eu não sou um deles, mas as pessoas lá de conhecimento, digamos,
da indústria, né? Eles são pessoas bem inteligentes. E tem um gerente nosso lá que ele é muito culto, ele fala bonito, ele fala bem, ele compreende qualquer assunto que você vai falar, ele tem uma boa... A gente brincando assim, né, que ele é um cara tão inteligente que ele chega a ter uma obesidade mental. Por quê? Porque ele não consegue pessoas do nível intelectual falando assim, não moralmente, né, intelectualmente falando, ele não consegue pessoas para conversar com ele do mesmo nível, a gente brinca, né? A gente brinca até não falando mal dele, mas falando que ele é tão inteligente na forma culta de falar, de conhecimento, né? No segmento que nós atuamos lá na empresa, que falta para ele alguém às vezes para debater algum assunto. Imagina, né? Então, isso, você compartilhar o conhecimento, você parar para ouvir o que o outro tem para dizer, você não se sentir superior, também é uma forma de você praticar, de você contribuir com o outro, né? Então, a alegria do outro é importante para a nossa alegria. Lembra aquele exemplo que eu dei de você dar um presente de coração para alguém? Não pelo tamanho do presente, mas de você sentir a alegria da pessoa recebendo algo que você fez para ela, que você preparou para ela, uma homenagem, um poema ou um presente mesmo. Então, a alegria do outro traz a nossa alegria também. E mais uma frase que eu trouxe aqui para a gente refletir é assim, ó: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então não adianta a gente querer ter tudo, tá, né? Conquistar um monte de coisas se nós não tivermos Deus em nosso coração. A gente acaba nesse vazio que o menino também sentia. Médium, espírita, de bom emprego, de boa família, e sentia algo, um vazio dentro dele. Então, é um exemplo que a gente traz para nós, né? Para a gente fazer uma reflexão, não é verdade? E deixa eu ver se eu trouxe uma música, talvez eu tenha passado aqui. Deixa eu só voltar aqui para mim ver se eu... Mas assim, o que eu quero fazer para que a gente reflita é que a nossa felicidade, ela está no bem que a gente faz para o nosso próximo. E por que eu falo isso? Porque ali no exemplo que nós tivemos, a gente sabe que fora da caridade não há salvação, que nós precisamos das pessoas estarem conosco no nosso dia a dia. Ninguém de nós nasceu para morar sozinho, senão Deus construiu um planetinha para cada um planetinha pequeno para cada um, colocaria alguém, todo mundo individual. Não. Nós precisamos da sociedade, precisamos da família, conviver com as pessoas. E tem uma música que eu vou cantar para vocês agora, que é do padre Reginaldo Manzotti, que é a música chamada Balada da Caridade. Já ouviram? Então, como que a gente quer ser feliz? A gente vê que as pessoas estão sofrendo do nosso lado e nós não conseguimos entender e enxergar isso aqui, tá? Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado e se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? E como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Eu recusei. Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado desmancha o barracão. E como posso ter sono sossegado e se no dia que passou meus braços eu cruzei? E como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração?
como posso ser feliz então, né? Se eu vejo tantas desigualdades no mundo e eu não me toco, não me comovo com isso. Já vimos. Está no Evangelho, não é deste mundo, mas é para mim. O pouco que eu posso ser feliz, eu posso ser feliz neste mundo. Aqui não é somente um vale de lágrimas onde as pessoas sofrem e tal, a dor está aqui soberana. Não. O nosso planeta ele é uma escola, onde nós somos alunos que precisamos passar pelas disciplinas da vida. E muitas das vezes nós somos repetentes. Nós vamos e voltamos para a mesma série, vamos e voltamos para o mesmo os problemas até a gente compreender o que é preciso para a gente passar para o próximo nível, para a próxima etapa. Não conseguiremos aqui atingir a plenitude máxima da felicidade, não. Mas chegaremos, podemos atingir um nível de satisfação, de poder chegar no fim da nossa existência de consciência tranquila, de paz interior e dizermos com bons olhos, ó, eu fui feliz. Ah, mas você, pela sua história, você sofreu tanto. Sim, mas sofri com resignação, eu aprendi com o sofrimento. E eu posso chegar e dizer que assim, eu sou uma pessoa feliz. Então, em vez de a gente só olhar os problemas nossos, da nossa família, do que a gente está passando, olhamos a vida do outro, tiramos bons exemplos do que as pessoas estão vivendo, vivenciando e nos colocamos no lugar. Eu vou contar uma historinha para vocês agora que tem como título, deixa eu só achar aqui. Trouxe um cartazinho só. Isso aqui é uma técnica que a gente aprendeu esses dias num GC de contar uma história com umas ilustrações, tá? Então, é a história do plantador de batatas. Então, havia um homem que era plantador de batatas, que trabalhava nas suas terras por muito tempo. Vivia do que plantava, se alimentava do que plantava e colhia. E há muito tempo ele começou a fazer uma reflexão. Poxa, mas a minha vida é complicada. Eu não sou feliz. Porque eu trabalho na terra, descalço, de sol a sol, minha pele é toda machucada do sol, minhas mãos calejadas do cabo da enxada. Poxa, a minha vida é muito triste. Aí de repente ele avista, vindo pela rua, quem? Um motorista de ônibus. E ele fala o seguinte, vida boa tem aquele motorista de ônibus. Trabalha sentado, né? Na sombra, só dirigindo, vendo pessoas o dia todo, tem o seu salário no final do mês. Vida boa é desses motoristas de ônibus. E nisso, o motorista de ônibus, em seus pensamentos, vinha pensando: vida triste essa minha. Esse ônibus que eu dirijo é velho, só dá problema, barulhento. As pessoas que dentro do meu ônibus, muitas vezes não me dão nem bom dia. Reclamo das situações ainda. Eu tenho que cuidar do troco, porque a empresa nem para colocar um cobrador não coloca. Eu tenho que dirigir e ainda fazer a cobrança da passagem. Como a minha vida é difícil. Aí de repente, por ele olha no retrovisor e vem um carro conversível e zum, passa ele. Ele fala: opa, passei um slide. Vida boa é desse cara do carro conversível, olha só. Sem preocupação com a vida, com o vento sobre os cabelos. Não precisa de passageiro. Como eu queria ter a vida desse motorista do carro conversível. E nisso, o nosso amigo motorista estava com seus botões imaginando, né? Vida triste essa minha, porque eu sou vendedor. O meu carro da empresa estragou na cidade interior e tive que alocar um carro urgente. E só tinha esse carro conversível. Estou passando pela estrada de chão, estou pegando uma poeira na minha cara que vocês não imaginam. Vou chegar todo sujo na próxima venda, sem contar que eu tenho meta para atingir. Imagine chegar sujo no meu cliente lá, qual o respeito que ele vai ter comigo? E sem contar também que eu preciso correr com essa última venda, porque é aniversário da minha filha, não vou conseguir chegar para minha cidade de novo a tempo do aniversário. Tenho que atingir minhas metas, meu patrão me cobra. Minha vida não é fácil.
Minha vida é difícil. E nisso, né, com o seu carro conversível sem o teto, ele olha para cima e quem que ele avista? Agora eu tenho que voltar para o meu slide que eu passei aqui. Ó. Um piloto de avião, um avião passando lá por cima no céu. O que ele fala? Vida boa é daquele piloto do avião. Não pega trânsito, né? Deve ganhar uma fortuna sendo piloto, com uma aeronave gigantesca, todo mundo sabendo que ele é o principal daquela aeronave, sem ele a aeronave não voa. Vida boa deve ser a dele, né? Viajando países por países, conhecendo culturas diferentes. Nossa, como eu queria ter a vida desse piloto de avião. E lá no avião, na cabine do piloto, o piloto está refletindo consigo e conversando com o seu copiloto. Não aguento mais a minha vida é péssima. Não consigo ficar com a minha família, só passo viajando de país a país, itinerário confuso. O fuso horário está me matando, eu não consigo ter uma noite de sono agradável. O meu salário não está compensando nada, porque minha esposa reclama que eu nunca estou em casa para estar com ela. Olha que vida difícil que eu tenho. E lá de cima, ele dá uma olhadinha para baixo, quem que ele avista? Um pontinho lá, que ele denomina que é um homem plantando as suas batatas. O que ele fala? Vida boa deve ter aquele senhor plantando as suas batatas. Não tem preocupação com nada, se alimenta do que faz, do que planta. Voltou, perdão. É que tirei a ordem, né, para voltar, deu tudo errado. Mas está aqui, nosso amigo plantador de batatas. Vida boa tem ele, o piloto imagina. O que a gente traz de reflexão nessa história? A vida boa é um ponto de vista, né? O gramado do vizinho sempre é mais verde do que o nosso. Então você viu que o ciclo é interessante, né? E para mim encerrar, eu trouxe uma frase para vocês de Chico que diz assim, ó: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora aonde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o seu adiantamento. Você possui os recursos financeiros de acordo com as suas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas terrenas. O seu ambiente de trabalho foi você mesmo que elegeu espontaneamente para a sua realização. Seus parentes e amigos são os que mesmo atraiu através da tua afinidade. Portanto, o seu destino está constantemente sob o seu controle. Então, ser feliz está em nossas mãos. Então, não deixemos para amanhã, que possamos brincar, que possamos sorrir, valorizar coisas simples. Acompanhamos os crescimentos dos nossos filhos, a velhice dos nossos pais, que estejamos presentes com as pessoas que estão ao nosso lado, que sejamos otimistas, que vibramos com as nossas conquistas, mesmo as pequenas que forem, que planejamos o nosso futuro, que saibamos doar o nosso tempo da melhor maneira possível. E não esqueçamos que não existe caminho para a felicidade é o caminho. Beleza? Obrigado, devolvo a palavra, tá?